Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 15 de julho de 2025, é terça, e todas as terças são dias regidos por Marte, que é Áries na mitologia, que é o nosso deus da guerra, da luta, dos combates. Então, Marte no nosso mapa muitas vezes representa então como a gente tende a lutar, a enfrentar, a lidar com os nossos medos, da onde que vem a nossa coragem e até também aonde estão os nossos conflitos. Então é interessante olhar o signo que você tem Marte, a casa onde está Marte, porque ali pode ser uma área de combate e também uma área de força. Então Marte ele também rege, ele também simboliza o nosso sistema imunológico, essa capacidade de ação e de defesa do nosso próprio corpo. Tanto que ele tem o seu júbilo ali na casa 6, que é uma casa associada à saúde, a doenças. Então tem essa capacidade de enfrentar esses inimigos. Marte ele rege o signo de Áries, de Escorpião e também exalta o signo de Capricórnio. Então, em Áries essa ação mais direta, Escorpião essa ação mais estratégica, Capricórnio mais essa ação disciplinada. Então, são signos onde ele tende a se expressar melhor e às vezes pode ter dificuldade nos signos de Touro, de Libra e de Câncer, que são esses signos que se opõem, onde ele se sente mais confortável que tem características adversas da natureza de Marte, que tem essa vontade de ação, às vezes até de corte, de separação. E eu estava até pensando no céu do dia de hoje, Marte está no signo de Virgem, que é um signo de terra, é um signo mutável, regido por Mercúrio. Então, eu penso muito na gente buscando essas ferramentas de organização, de ordem, essa ação mais planejada, mais organizada, até pensando que Saturno começou a retrogradação. Inclusive, ontem, eu e a Maia, a gente começou uma série de vídeos falando sobre retrogradação. Ontem a gente falou sobre Saturno. Hoje eu já vou ver se eu já posto também o que a gente falou um pouco sobre Mercúrio. Talvez tenha uma segunda parte para a gente complementar alguns assuntos, mas a gente quer fazer sobre Urano, Netuno e Plutão também, sobre esses outros astros que estão retrógrados ou vão retrogradar, para entender um pouco, ter algumas ideias do que isso pode trazer. Mas o que eu queria falar do Marte em Virgem é e pensando nesse Saturno retrógrado, ontem a gente trouxe isso, essa necessidade muitas vezes de reavaliar esses planejamentos, essa forma de se organizar, essa forma de lidar com o tempo. Então, eu penso que esse Martin Virgem ele pode ajudar, inclusive pensar assim como a gente constrói os nossos hábitos, como a gente tende a se planejar, qual que é o sistema que a gente utiliza. Eu acho que é buscar, seja através de livros, podcasts, eu acho que isso pode ser bem interessante nessa temporada. Acho que eu já citei aqui algumas vezes é, os hábitos atômicos, que eu acho que é bem interessante para essa construção de hábito. E aquele podcast que eu sempre esqueço o nome dela, o nome dela não, o nome do podcast, mas é Gil Tessitori, acho que é, Em Busca da Rotina Perfeita. Acho que é esse o nome do podcast, que eu acho muito legal. Sempre que eu vejo que tem episódio novo, eu ouço, porque ela traz essas pesquisas que ela faz sobre essa questão mesmo de organização. Então, acho que é bem interessante buscar isso, porque Marte é muito isso, você ir à luta para encontrar essas ferramentas. Então, não tenho métodos de organização, não tenho formas de lidar com a minha rotina, não tenho esse conhecimento prático. Então, Marte, até se a gente olha ali o símbolo, é esse círculo com uma lança, com uma flecha, então é se lançar, né? É ir atrás mesmo. Marte é totalmente avesso isso de ficar parado. Se for ficar parado, é para criar alguma estratégia, é para conter, para que seja mais assertivo, né, essa ação. Então, acho que é um bom dia para pensar nisso, pensar onde está a nossa força, a nossa coragem. Então, olhar o seu Marte natal e trazer reflexões nesse sentido, tá? Então a gente segue nessa alunação carangueja, a gente já está indo para essa última semana da alunação, então semana que vem já vai ter o Sol e Leão, daí já tem a Lua encontrando com o Sol e começa a alunação leonina, mas até lá, então, a gente já está nesse processo de minguar. Oficialmente é só na quinta que a Lua vai fazer essa quadratura ao Sol, mas depois que ela tem esse momento ápice da alunação, na Lua cheia,
Depois que tem esse momento, ela já começa a decrescer, diminuir em luz. Então a gente já vai se recolhendo, se voltando mais para o nosso mundo interno, tá? Se volta mais para essas questões é, emocionais, né? Mais introspectivas mesmo. Então, a Lua ela está no signo de Peixes. Amanhã ela já vai ingressar em Áries, mas o signo de Peixes é um signo de água mutável. Então, é muito fácil para a gente acessar os sonhos, a imaginação, o inconsciente. Então, às vezes, quando a Lua está em Peixes, tem muitos sonhos, muitas informações, às vezes até uma certa confusão emocional, porque às vezes vem muitos estímulos emocionais. Peixes também tem essa questão da empatia, da compaixão, que às vezes traz uma conexão com o sofrimento coletivo, mas também pode trazer esse impulso assim de querer ajudar, de querer de alguma forma doar sua energia para o outro. Então, pode nos conectar com essa vontade de fazer algo assim pro coletivo, para as pessoas, para diminuir esse sofrimento, né? Por conta dessa empatia mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi sobre essa lua. Então, ela encontrou o regente do dia, 1h16 da madrugada. Então, foi uma oposição, tá? A oposição é esse enfrentamento, eles estão em signos opostos, a Lua representando o nosso corpo e Marte muitas vezes fala sobre conflito, sobre cortes, ainda mais sendo um aspecto que é mais tenso, um aspecto de oposição. Então, as oposições, ela tem natureza de Saturno. Então, cada aspecto ele tem uma certa natureza, uma certa forma de operar, de relacionar os planetas. E Saturno já é esse planeta que vai falar sobre limites, então traz reflexão. Então, a gente entendendo o nosso corpo, que muitas vezes quer se entregar para o todo, a gente pode pensar nessas características da Lua em Peixes, e Marte em Virgem, que quer organizar tudo, quer entender tudo. Então, tem esse impulso. Então, às vezes, a gente entender esses limites entre essa entrega e entre essa busca de compreensão, tá? Então, tem coisas que às vezes a gente só consegue sentir, e tem coisas que às vezes é melhor a gente ser mais prática. Então, ter essa reflexão eu acho que é interessante. E ali próximo de 1h16, então, às vezes, quando tem esse aspecto com Marte, assim, mais desafiador, às vezes, né, de madrugada, às vezes fala sobre esse rompimento no sono mesmo. Então, às vezes, pode ter acontecido algo que fez você despertar, que fez você acordar, tá? Às vezes no sono também, alguns sonhos mais ansiosos, né? Às vezes até nesse contexto assim de Marte, de conflito, ou às vezes pensando muitas coisas que você tem que fazer, que você tem que organizar. Como Marte também representa cortes, rupturas, separações, eu penso que pode ser interessante a gente pensar, cara, o que que eu preciso cortar que está sendo ineficiente, que está sendo inútil, sabe? Que eu tô ali postergando e não vai levar em lugar nenhum. Eu já devia ter me desfeito disso, desapegado, liberado espaço, que às vezes está só te confundindo. Então, pensando nos assuntos virginianos, às vezes podem ser estudos que não fazem mais sentido, pode ser formas de se organizar que não fazem mais sentido. É, hoje eu estava pensando que eu tenho alguns livros assim que eu tenho para doar também, que eu estava me enrolando, então às vezes é isso também, sabe? Essas coisas que a gente vai guardando e que pode liberar, pode abrir espaço, tá? E eu acho que é importante esses rituais assim simbólicos mesmo de fazer doações no sentido de ir abrindo espaço pro novo, tá? Então, Marte em Virgem, eu penso que ele facilita muito essas técnicas. é, Às vezes tem essa questão da crítica, do perfeccionismo também. Então, às vezes tem uma certa paralisação, alienação, mas eu acho que é isso de muitas vezes é, focar no mínimo, nos detalhes no sentido de construir esses mini hábitos, né, pequenos hábitos para construir algo maior, pensando em algo maior, sabe? Então, ter é, ter pequenas metas, eu acho que é importante. Hoje também eu já fui escrevendo assim uma lista de todas as coisas que eu quero fazer, então eu acho que Virgem ele traz muito isso, sabe? A gente listar, a gente organizar, a gente estabelecer assim uma planilha, algo que a gente quer.
focar assim no dia, é importante para nossa mente, sabe? Lembrar, se organizar e de uma forma material, porque Virgem é um signo prático, é um signo da terra, tá? Porque às vezes fica só na mente e até esse processo de escrita, esse processo de lista, muitas vezes é uma purificação mental. Então, eu anotei, eu paro às vezes de me preocupar tanto, tá? Então, também pode ser uma forma. Então, deixa eu ver o que mais eu escrevi, que pode ser bom cortar o que não está sendo útil, que não está sendo efetivo, formas de se organizar que já não fazem mais sentido, que às vezes estão te cansando, pensando que o Mercúrio, ele está em Leão, que traz muito essa necessidade de se conscientizar, de buscar o que traz vitalidade, também essas práticas que envolvem autoexpressão. Então, buscar isso, pensando que também já vai começar a retrogradação ali na sexta. Então, esse processo mesmo que a gente já começa de rever tudo, tá? Então, a Lua está em Peixes, fez essa oposição com Marte, uma e 16, que pode ter causado, talvez, esse despertar, esse acordar, às vezes alguma tensão, algum desconforto. A Lua em Peixes, muitas vezes a gente não entende o que está sentindo, daí eu vejo que com esse Marte em Virgem, às vezes, eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei o que que é, sabe? Tá difícil, às vezes, de traduzir. Que mais? Então, pode ter trazido também essa necessidade de fazer algo a partir do que sente, também entender os limites da ação, das questões práticas. E às vezes traz também essa questão da reatividade emocional, quando tem esses aspectos Lua e Marte, né? Lua falando sobre as nossas emoções, Marte sendo mais reativo, tá? A lua em peixes, então, ela sempre favorece essa questão emocional, da imaginação, da sensibilidade, espiritualidade, artes, essa entrega também, né? E o signo de Virgem pode facilitar trazendo métodos, práticas, rituais, esses cuidados com a saúde também. Penso que até a gente, esse momento agora de manhã, às vezes ainda reverbera, então, essa oposição com Marte. Então, processo de escrita, respiração também, que é uma coisa muito, penso no signo de Virgem, de Mercúrio, né, que tem essa conexão com o corpo, com o ar, com a mente. É, processos, às vezes, relacionados com a água também, esse contato com a água, seja simbólico, seja real, no sentido das emoções, dos sentimentos. Que mais? Às vezes essas análises dos sonhos. Acho que a lua em peixe também favorece essa compaixão, esse perdão de nós mesmas, essas práticas corporais assim que nos trazem calma, né? Além da meditação, práticas de yoga também, é, outras práticas assim que auxiliem nisso, tá? E aí, o próximo aspecto que a gente vai ter no dia é 14:10, que a Lua em Peixes vai fazer um trígono com o Sol em Câncer. É um aspecto muito bom, porque Câncer, ele é regido pela Lua, então essa conversa flui, além de ambos estarem em signos de água, signo das emoções, da sensibilidade, da intuição. Então, a lua sendo o nosso corpo e sol representando a nossa consciência. Então, é um fluir, é um acordo que existe entre eles. A gente pode pensar internamente, então parece que as coisas se organizam, traz essa clareza, facilita essa consciência emocional. Às vezes, se a gente pensar nesse aspecto acontecendo num nível externo, né, pensando nas relações, então, às vezes, o sol em câncer ele pode representar uma autoridade, ou pode representar muitas vezes até o nosso trabalho, a nossa visão de sucesso, o nosso próprio eu. Mas pensando assim em relações, às vezes é alguém que está numa posição de liderança, de gerência, ou às vezes até de conhecimento emocional que nos ajuda, que nos apoia. Muitas vezes o sol, ele representa o nosso pai, o nosso chefe, né? Alguma pessoa assim. Então a gente pode receber esse apoio, pode receber essa nutrição, tá? E a lua muitas vezes está relacionada com a mãe. Então, às vezes, você até entende algum aspecto da sua mãe ou algum aspecto das suas emoções, do seu passado, que também são temas que a lua rege. Então, facilita essa consciência emocional, esse entendimento sobre o que sente. Penso que é um bom momento para acolher o nosso corpo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, essa necessidade de proteção, essa necessidade de escuta emocional, tá?
E são esses os aspectos do dia. Então, até 14h10 esse aspecto ele fica é, aplicando, né? Ele fica mais forte. Então, buscar mesmo que você sente que ajuda, que vitaliza esse campo emocional, que te ajuda nesse fluir das emoções, nessa consciência das emoções, tá? Que mais? Amanhã a gente então já tem a Lua em Áries, 1h32, não tem mais aspecto aí. Acho que é isso para o dia de hoje, gente. Então já vou ver se eu já coloco até antes desse vídeo, já posto o sobre Mercúrio que eu fiz com a Mai, né? Mercúrio retrógrado. E se vocês quiserem fazer leituras, tanto de tarô quanto de astrologia, tem mais informações ali nos destaques escrito atendimentos no meu Instagram. E é isso, então, um bom dia, uma boa terça para nós.